Bom, vou comentar um pouco sobre o jornalismo em pequenas cidades no Brasil. Na verdade, eu vou citar mais o caso de Guarulhos e o caso de Taboão da Serra. Guarulhos, não sei se as pessoas sabem, mas é o segundo produto interno bruto do estado de São Paulo mais rico do país. Apesar disso, a Guarulhos que eu visitei em 97 era um escândalo, né? Era uma cidade muito grande, muito rica, a gente sabia, porque havia muita riqueza andando por ali, mas ao mesmo tempo muito pobre, né? Porque até hoje eu não consigo ter uma noção clara de onde é que eu estava trabalhando. O que eu sei é que havia grupos, e esses grupos em geral eles se compunham de famílias, né? E essas famílias elas controlavam postos chaves ali na cidade. E eu era repórter de um jornal de uma das famílias. Só que esse jornal era específico. Havia uma candidatura a deputado federal. E o candidato a deputado ele quis ter um jornal meio que para defender um certo tipo de jornalismo, claro, porque havia um certo tipo de jornalismo, mas ao mesmo tempo alavancar a própria candidatura. Ele não conseguiu, ele não foi eleito. Mas enquanto isso, eu fui repórter, eu trabalhei com um chefe, um diretor de redação e com um secretário de redação, redator-chefe. Eu aprendi muito ali, porque nesse tipo de situação, quando você tem um carro, um motorista, um fotógrafo e você mesmo, você tem que se virar. Então é aí que você aprende a fazer matéria, digamos, do nada, né? Não sair com pauta. Às vezes você sai sem pauta. Você sai e tem que arranjar uma notícia. Eu me lembro que no primeiro contato que eu tive com o jornal, quando eu cheguei lá, eu vi uma manchete de um coreano ou chinês que matava cães e servia para as pessoas. E isso era a manchete, tinha uma cabeça de um cão. Eu não tenho essa capa, mas ela me marcou muito, porque já deu para perceber que o jornalismo era daquele tipo, né? Um jornalismo bem forte, né? É um jornalismo, digamos, que algumas pessoas desmerecem, né? Porque consideram que seja de mau gosto, ou que uma apelação, etc. Tal. Mas era um jornalismo sério nesse ponto, porque ele ia atrás da notícia. A notícia podia ser aquilo lá. E aquilo lá era tratado da forma, digamos, superficial com que se trata esse tipo de assunto num jornal, numa cidade daquela, né? Só que havia também um jogo político interno ali, e eu não cobria, quem cobria era um outro repórter, um repórter de muita experiência, que tinha problemas com a bebida. Ele bebia muito. Na verdade, ele tinha problemas com a bebida porque ele tinha problemas com a mulher, né? E ele ficava nas sessões, ele sabia tudo ali o que acontecia, mas ao mesmo tempo ele esquecia as coisas. E ele precisava ser levado para casa, tinha que ter toda uma série de cuidados. Eu não quero comentar sobre isso, porque isso é muito particular, mas eu quero comentar com o seguinte. Nesse tipo de jornalismo, a gente percebe que qualquer lugar é composto de grupos, né? E esses grupos têm interesse e querem que você, de certa forma, participe, ou seja, uma espécie de cúmplice daquilo que eles fazem, né? E você, como repórter, você deveria ser isento, mas se você trabalha num jornal como esse, em que eu trabalhei, você percebe que essa isenção é uma coisa um pouco difícil de alcançar, né? Porque todo mundo sabe que você trabalha para aquele cara, né? E aquele cara tem uma família, e a família tem interesse, e tem imóveis, e tem uma série de coisas. Só que eu, como eu era de fora, como eu era de São Paulo, não era de Guarulhos, eu não sabia disso direito, né? Então eu me metia para fazer jornalismo de verdade, né? E eu conseguia, até certo ponto eu conseguia. As minhas histórias de jornalismo de verdade lá remetem-se a quê? Ao trato do mundo cão, né? E ao fato de que para fazer esse tipo de jornalismo você tem que ter coragem, né? Às vezes o redator-chefe te manda para algum lugar que você não conhece, você nem sabe como vai sair dali, e você precisa ir lá e pegar uma notícia, né? Ou fazer uma notícia, né? É uma coragem física, inclusive, tá? Não vou comentar também casos meus que não interessam. Agora, saber que o jornalismo ou que a cidade é dominada por grupos é uma coisa importante, porque a gente percebe
como é que a política realmente funciona, né? E isso eu utilizo ainda como uma espécie de microcosmo para entender como é que a política funciona em geral. São sempre grupos, né? E aqui no Taboão, onde eu sou colunista e faço outros serviços, funciona da mesma forma, né? Os grupos estão montados, os grupos são, não vou dizer seculares, mas eles têm muitos anos por trás. As pessoas sabem quem é quem, sabem os interesses, sabem o que está acontecendo, têm dúvidas, têm questionamentos quanto àquilo que está acontecendo, sabem que tem muita coisa errada, mas não sabem, não conseguem provar. E o jornalismo, numa cidade pequena, ele tende a ser dependente dos grupos que estão ali. E para fazer jornalismo de verdade, ou seja, para apurar a notícia, você precisa fugir dessa influência dos grupos. Isso não é fácil. No caso do jornal onde eu trabalho, onde eu faço artigos, o diretor ele é conhecido, ele é um morador antigo e é conhecido como uma pessoa, um jornalista com sangue no olho, como eu digo, né? Um jornalista que fez notícias populares da época áurea e que formou muita gente fazendo a coisa daquele tipo antigo, né? Que na verdade é o tipo no qual eu também fui ensinado de fazer a coisa impressa e tudo mais, né? Ele tem uma certa dificuldade de não entender, mas assim, de lidar com essa questão do jornalismo online, aquele jornalismo que muda toda hora. Ele é um jornalista, né? Não está tão interessado como a pessoa vai chegar a conhecer aquilo lá. Ele está interessado na informação. E é um gosto muito grande lidar com isso, mas ao mesmo tempo não deixa de ser sintomático o fato de que eu consigo trabalhar lá, consigo lidar com ele, pelo fato de não ser da cidade. Agora eu moro na cidade, mas eu tenho que me manter distante, porque se eu começo a me entrosar, começo a ter interesses, o meu jornalismo começa a definhar, né? Porque a confiança que as pessoas vão ter em mim vai definhar. Eu vou passar a ter amigos e os amigos vão dar interesse e o interesse vai dar censura ou autocensura, né? Bom, isso é uma coisa interessante ao se falar sobre o jornalismo em pequena cidade, porque é um jornalismo resistente, não é um jornalismo do Estadão Folha que atinge todo o Brasil, que tem interesse em todo lugar e que aborda todo mundo e que tem interesses seculares de 20, 30, 50 anos ou mesmo 100 anos, né? Dominando os movimentos nacionais. O nosso jornalismo é local, ele é muito instável, porque às vezes tem jornalismo, às vezes não tem. E as coisas vão acontecendo. Agora mesmo no meu condomínio tem um vereador, e ele passou por mim, ele não sabe quem eu sou. E assim vai. Bom, isso só para comentar como algumas características desse jornalismo de cidades pequenas, que é um jornalismo que tem que lidar com grupos, né, famílias. E as famílias são entranhadas, elas trabalham às vezes a seu favor, os seus grupos a seu favor, e quando você vai chegar e avaliar tudo aquilo lá, você começa a entrar numa teia de aranha, da qual, que se você quiser explicar, vai se tornar uma coisa muito difícil. Inclusive muita gente de muito mais experiência prática nessa cidade, às vezes percebe que não conseguiria me explicar como é que a coisa se desenvolveu. Às vezes eu percebo que eu falo de uma pessoa e essa pessoa com a qual eu falo, ela já tem uma ideia sobre aquela pessoa que às vezes impossibilita você falar, porque ela sabe de casos antigos, casos de no mínimo casos suspeitos que já não dá mais para apurar, já passou tanto tempo que não dá mais, entendeu? Mas é isso que forma a política, entendeu? Pessoas que crescem juntas e que tomam caminhos diferentes e passam a morar no mesmo lugar, mas eles percebem que a coisa não consegue se desmontar, daí esses grupos eles ficam muito mais fortes do que grupos em cidades grandes, onde sempre tem gente nova a entrar. Aqui praticamente não tem ninguém novo, quem mora aqui acaba trabalhando fora, fica durante um tempo, vai embora, e são poucas as pessoas que realmente criam raízes e que se interessam pela vida no município. E quando isso acontece, a pessoa só consegue fazer aquilo lá quando monta um grupo. E aí nesse grupo, acontece a mesma coisa. É assim. Infelizmente é assim.